Oi, gente, bom dia. Mais umas das séries aqui de gravações que eu tô fazendo. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, é o A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Bom, eu esqueci de falar no meu vídeo que eu fiz sobre a resenha das Irmãs Blue, de que eu fiz um vlog sobre ele, né? Mas eu vou deixar lá linkado no vídeo. E esse aqui, eu descobri a existência desse livro quando eu tava no meu primeiro período de faculdade, né? E o professor de biologia celular e molecular falou sobre esse livro, né? De que ainda era um dos assuntos mais comentados, né? Ainda é uma discussão, né? Eu entrei na faculdade em 2017, se eu não me engano, em 2017 ainda estava tendo, né, situação sobre a situação judicial com relação ao caso da Henrietta Lacks, né? E antes de eu falar, né, o que ocasionou, né, do porquê que a gente tá contando a história dessa mulher, eu vou falar quem é Henrietta Lacks, né, quem era no caso, né, porque ela já faleceu. A Henrietta, ela era uma mulher preta, né, estadunidense, e ela, infelizmente muito jovem, né, ela se viu numa situação de estar com um diagnóstico de câncer, né, um câncer que a gente chama hoje, né, de colo de útero. E na época, assim, só disseram pra ela que ela tava com câncer. E na verdade, gente, a história dela é permeada, assim, de... Pelo menos a situação dela com a medicina é baseada, assim, tudo tem erro na forma como foi conduzida a situação dela, né, o caso dela. Porque, primeiro, ela já era uma mulher preta estadunidense. Ou seja, ela sofria, sim, com os efeitos do racismo, né, sistêmico naquele país. E primeiro que não eram todos os hospitais que aceitavam pessoas pretas, eram hospitais muito específicos, e onde ela foi aceita, né, para ser tratada era o John Hopkins, e que era um dos poucos hospitais na área dela que aceitavam pessoas, né, pessoas pretas. E ela começou a sentir sintomas estranhos, né, e ela foi ao médico. Nisso que ela foi ao médico, né, se consultar, ele viu que ela tava com... Ao momento, ele deduziu que era uma infecção, né? Se não me engano, ele disse pra ela que ela tava com sífilis, né? E que eles iam tratar. Ela continuou queixando, né? E continuou indo ao médico. Nisso que ela foi lá, né? Numa dos exames que fizeram com ela, descobriram que, na verdade, ela tava, né? Ela tava com câncer, né? Com diagnóstico, deram um diagnóstico pra ela, mas só falaram assim, você tá com câncer. Não explicaram pra ela no que aquilo ia acarretar e só mandaram assim, vem aqui toda semana que a gente vai fazer um tratamento com você. E assim, relação médico-paciente nem tinha. Não dá nem pra dizer que era assim, podre, porque nem tinha. Só, assim, olhavam pra ela de cima pra baixo e os erros começaram já nisso, né? Mas os erros maiores, os erros só foram ficando maiores, né? Ao longo de toda a situação. O que ocorre, né? Quando ela foi, né, ser examinada para começar o tratamento, eles recolheram células, fizeram uma biópsia, né? Porque tudo tem que ser feito biópsia. Nisso, eles recolheram algumas células, né? Só que assim, só que isso já quando ela já tinha morrido, mas assim, eles avaliaram primeiro ela e tal. Assim, eles não explicaram nada pra ela, introduziam tubos de ensaio com medicamento lá dentro do canal vaginal dela. E assim, foi um tratamento que ela foi definhando, ela ficou pior depois dele. E eles, tipo assim, tiravam pedaços dela sem nem dizer pra ela o porquê que eles estavam tirando, né, pedaços do câncer dela. E esse câncer não era considerado tratável, né? Mas assim, eles faziam os tratamentos que eles tinham à época, porque não podia operar, né? Mas também não ia deixar a pessoa morrer, né? Sem o tratamento. E eles estavam testando medicamentos também. Tem toda uma abordagem biológica também aqui. Só que assim, pra mim, que sou da área, pra mim foi tranquilo essa parte. O negócio, assim, que pra algumas pessoas talvez não seja tão interessante, né? Porque tem muita questão biológica. Mas eu vou já chegar no momento em que eu vou citar essa questão biológica com relação ao desfecho, né, da resenha como um todo. Porque esse livro aqui, ele dá margem pra uma discussão que muito por conta...
tipo assim, gente, é muito por conta do capitalismo, tá? Mas assim, deixa eu chegar lá. E erraram com ela, né? Eles falaram muito aqui também sobre o estudo de Tuskegee. Eu vou deixar aqui como se escreve, vocês pesquisem na internet. Foi um estudo que basicamente inoculou homens com sífilis e assim, vamos ver o que vai acontecer disso. É claro que não deu certo. Só que assim, gente, o que eles faziam nesses estudos? Eles pegavam pessoas, inoculavam doenças ou inoculavam coisas nessas pessoas, só que eram pessoas pobres, pessoas pretas, indígenas. Ou seja, sabe aquele negócio, ninguém vai se importar? Fora que tem outras discussões aqui que eu vou chegar no ponto que eu quero comentar, que é sobre a comercialização de tudo, né? Inclusive do seu corpo, né? Como que a ciência, né, tem certas coisas aqui que, assim, acho que se dá pra resumir esse livro numa coisa, é, tipo assim, antiético. Antiético. Não o livro, tá? Mas alguns procederes aqui de profissionais que se dizem da saúde ou profissionais a cargo da ciência, né, a serviço da ciência. Antiéticos, no mínimo. E a Henrietta, ela vem a falecer. Nisso, explicam para os familiares dela que ela faleceu, né, em decorrência do câncer e tal. E falam pra... E assim, gente, toda a questão é que ela era uma mulher que tinha pouco estudo, o companheiro dela também tinha pouquíssimo estudo, ele tinha até se eu não me engano, ele... no começo da história é apontado que ele tem um déficit cognitivo. Então, assim... Aí eles não explicam as coisas, só mandam assim, assina isso aqui, é só pra, tipo assim, liberar o corpo dela. E só que eles não falaram que eles iam tirar células, né, do câncer dela pra estudar. Não. Aí esse é o problema de tudo. Um termo de consentimento livre esclarecido. E muitas das pesquisas com relação a câncer de colo de útero só foram possíveis porque foram células dessa mulher que foram estudadas, porque as dela eram células completamente diferentes de tudo que a gente já tinha visto até agora na ciência. Então, assim, as células que já tinham tentado, né, cultivar antes não sobreviviam. As dela, por algum motivo, sobreviveram. E sobrevivem até hoje. Você pode pesquisar na internet, células HeLa. HeLa cells. Que fica... Só que vai aparecer muita coisa em inglês. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem como é que pesquisa o nome, né, no Google. E, primeiro, toda a questão é que não falaram, né, e nessa parte é até um pouco compreensível, porque na ciência a gente não deve, assim, quando a gente vai fazer pesquisa com alguém, a gente não deveria ser identificado quem é você, né, você doa, sei lá, sangue, ou qualquer outra coisa, você não deveria identificar que você é a pessoa que doou, sabe, mas a identidade dela permaneceu um mistério, né, não é à toa que chamavam ela de Ellen Lane, né, chamavam ela assim porque não sabiam quem era a portadora dessas células HeLa, né? E o nome, né, é por conta Henrietta Lacks He e La, né? As duas primeiras letras de cada um dos nomes dela. E eis o que ocorre: retiram essas células e os médicos que eram cientistas também, né, e eram estudiosos do campo, cientistas do campo do câncer de colo de útero, eles cultivaram. E ganharam muito dinheiro com isso. Porque, assim, gente, eles cultivaram, assim, horrores, sabe? Plantações e plantações. Basicamente, isso aqui não é plantação termo, né? Mas, assim, eles encheram todas as placas de Petris que existem, assim, possíveis na Terra com células HeLa. E eles vendiam as células HeLa, né? Eles vendiam por não sei quantos dólares um tubo de ensaio cheio com células HeLa. E eles ganharam milhões. Eles fizeram fortuna com isso. Esse foi o problema. E a família dela briga até hoje. Eu tava vendo antes de gravar a resenha. Se não me engano, teve atualização da briga judicial que a família moveu, né? Eles queriam receber alguma coisa, né? E não só isso, mas também ter o reconhecimento de quem foi a pessoa, Henrietta Lacks, né? Porque nada é falado sobre ela. Eu passei em GO, nunca falaram. Eu só sei dela porque meu professor falou e porque a Paloma Lima, né, ela tava lendo esse livro, aí eu pensei, lembrei, né, do que o Oscar falou. Oscar é o nome do meu professor. Aí eu, né,
vou ler esse livro, porque eu lembro que ele me indicou, ele sabia que eu gostava de ler, ele me indicou esse livro, só que eu não li na época, eu li agora. E ainda tá tendo a briga judicial, pode pesquisar, caso Henrietta Lacks, ou então caso Células Hilla. Ainda tá tendo atualização desse caso. A grande questão, gente, dessa briga judicial é que, assim, gente, vamos localizar de novo, né? Estamos nos Estados Unidos. O maior império capitalista que nós temos. Tudo é produto. Tudo, até o que não deveria. Tem casos aqui de outros casos de outros cientistas que não explicavam para os seus pacientes que estavam retirando amostras, né, de tecido deles e faziam estudos com essas amostras e enganavam os pacientes. E assim, não foi só com a Henrietta, mas é porque o dela foi o caso mais memorável, foi assim, né, um dos primeiros. Mas o caso dela é o maior até hoje. Que os dos outros pacientes aqui, os outros pacientes eram homens, brancos, né? Então, assim, era uma mulher preta que morreu. No final, ela não teve o reconhecimento, assim. Não respeitavam ela. Não respeitaram nem a memória dela, né? E o que acontece? A briga aqui, eu vou tentar ser cuidadosa, né? De não sair como se estivesse passando pano para algumas atitudes, porque, não dizendo que eu tenho um viés, mas meio que já dizendo, né? A questão da ciência, por exemplo. Toda vez que você se propõe a ser voluntário em qualquer estudo, você assina um termo um TCLE, um termo de consentimento livre e esclarecido. Ou seja, a pessoa está falando, senhor, eu já fui, né, eu não vou falar o estudo, mas eu já fui, né, voluntário de um estudo com relação à Covid. E eu ia de mês em mês, ou era cada 2 meses, já não lembro mais, foi realmente durante os primeiros 2-3 anos da pandemia, e a gente tinha que ir lá coletar sangue e tal, pra mapear, né? Mas tá, resumindo, a gente também tinha, se a gente contraísse Covid nesse meio tempo, a gente tinha que notificar e já fazia o exame, já aproveitava e fazia uma nova testagem. E o que acontece? Quando a gente participa, a gente não ganha nada. Em tese, a gente não deveria ganhar nada. Mas, assim, é uma discussão, assim, que recentemente, né, sobre essa questão, isso já é, assim, já é de praxe. Você não deveria ganhar nada, né? E o problema mora na questão de que esses caras fizeram fortuna. Eles fizeram fortuna com as células dessa mulher, da Henrietta. Eles venderam para quase todos os laboratórios no mundo, tá? No mundo. As células Hilla, tipo, sem brincadeira, gente, elas, tipo assim, são uma população enorme. Você não consegue nem mais quantificar quantas células tem hoje em dia de células Hilla. E elas são células que ainda estão vivas, né? Tipo, desde 1950 e tarará, que, se não me engano, ela morreu em 51. Elas estão até agora, 2024, ainda estão vivas, né? Obviamente, né, algumas células, a maioria já deve ter morrido, né, mas assim, elas continuam se reproduzindo. E o que acontece? Quando a gente participa desses estudos, né, a gente não ganha nada. Só que a gente tá falando dos anos 50. Num país que é o ápice do capitalismo, onde tudo é produto, né? E a família dela foi enganada. Já começa, vamos falar assim, a verdade, a família dela foi enganada. Não explicaram as coisas pra eles, né, se aproveitaram da humildade mesmo deles, e da falta de conhecimento, da falta de acesso também, pra, assim, omitir coisas pra eles. E alguns parentes dela brigam mesmo pra acontecer, tipo, algum ressarcimento, né, porque eles, a Rebecca Skloot, não sei como é que fala, que ela é jornalista, né, ela foi atrás, né, só que ela gosta muito de coisas de ciência, né, ela fez biologia também, mas fez jornalismo, e o campo dela de atuação era meio que publicações, assim, meio que viés acadêmico, né, com relação à ciência. E ela foi atrás, a família foi super resistente a ela no primeiro momento, muito também por conta de que ela é branca, né, e eles têm aquela questão de que todo branco vai tentar enganar a gente. E assim,
eles têm todo o direito de acharem isso. O problema mora, né, em toda essa questão do comércio, né? Nós temos aqui também relatos de, por exemplo, histórias de gente que vendia sangue. Ou seja, as pessoas iam nos hemocentros, né, da vida, ou para vender sangue. Você ia, tirava seu sangue, você vendia o sangue. Você vendia por ml, se não me engano. Pra mim isso é inimaginável. Mas assim, eu, Camille, 2024, tô me formando agora na faculdade. Então assim, pra mim isso é inimaginável. Eu, brasileira, né, usuária de SUS, pra mim isso aí não tem nem base. Se eu ver alguém cobrando por qualquer coisa, e é uma coisa assim que no ambulatório da universidade, né, lá no ambulatório onde a gente atendia, que era o ambulatório estudantil, tem placas, e tem mais de uma, e assim, se tem placa tem história, que justamente era sobre isso. Eles notificavam, o ambulatório, tarará, é do SUS, do sistema, é componente do Sistema Único de Saúde. Se aparecer alguém cobrando para você qualquer taxa de utilização do serviço, denuncie. Tem placa, tem história. E literalmente tem história por conta disso. Então, assim... E toda a questão da Henrietta sei lá, gente, assim... Não é dizendo que a família tá errada de pedir um ressarcimento, na verdade, porque assim, gente, a família dela continua na pobreza, tá? Eles não têm plano de saúde, a maioria dos familiares dela morreu de alguma coisa decorrente a doenças cardiovasculares. Assim, eu sou completamente, pessoalmente, tá? Eu sou a favor de que exista, assim, um ressarcimento pra essa família. Porque, assim, eles foram enganados, eles omitiram deles informações importantes e, assim... né, a filha dela morreu de ataque cardíaco, sabe? A família dela teve vários problemas, assim. Se eles tivessem mais dinheiro, né, também tem a questão da educação. Se não me engano, a parte do dinheiro das células HeLa vai para o fundo universitário dos netos dela, netos ou bisnetos dela. E assim... isso aqui, frente a uma fortuna que um monte de gente... E assim, gente, os caras que pegaram as células dela, mesmo os dois, os médicos que tiraram a amostra dela, eles venderam para vários laboratórios. Ou seja, todo mundo tem sua linhagem de células HeLa. Empresas gigantes, enormes, tem... Tipo assim, tem as células dela e fazem dinheiro com isso. Eu sei que, se não me engano, agora já quebrou a patente e tal, de algumas coisas aí, que foram usadas com células HeLa, né, remédios, essas coisas tudo. Mas assim, gente, é revoltante, ler esse livro, porque a gente fica assim, e a mulher morreu numa vala que ninguém sabe direito se é ela que tá enterrada lá, porque ela foi enterrada no cemitério da família dela, né, o que acontece, né? Eles tinham um terreno grande e eles enterravam as pessoas lá. Tem a plaquinha lá, mas não sabe se ela tá mesmo lá. Se não é outra parente que tá enterrada ou outro parente. Então, assim, é revoltante em todos os níveis possíveis. E, assim, literalmente... pode soltar o áudio do João Carvalho aqui. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades onde ele colocar os seus tentáculos que... se baseiam na exploração e na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Eu decorei esse áudio do João Carvalho. Vira mais dar uma confundida assim, mas resumindo, o capitalismo falhou, falha e falhará. Porque chegar ao ponto que, tipo assim, queriam ver a possibilidade de monetizar com venda de tecidos. Gente, eu fiquei assim, quando ela falou isso, né, porque a jornalista, ela tá falando sobre isso, sobre outros casos também, né, que caem na mesma alçada. Quando ela falou isso, eu pensei, não, gente, já deu de capitalismo, já deu, não dá mais, não tem como mais. Tudo vai virar produto, tudo. Já não basta quererem usar o corpo, né, de mulheres que tiveram morte cerebral, né, que queriam usar o útero de mulheres para incubar gravidezes, mesmo as mulheres já estando mortas. Eu fiquei assim, nossa, para mandar no meu corpo, todo mundo quer aparecer, né, todo mundo quer dar os seus 2 dedos de prosa sobre o corpo de uma mulher. Eu acho incrível.
Porque até os homens que sofreram com alguma situação parecida aqui, eles ainda foram melhor tratados. Eles ainda tiveram desfecho, eles puderam processar. A família da Henrietta não. Fora outras questões que são abordadas aqui, que é a falta de tratamento e falta de abordagem para pessoas pretas, né? De novo, racismo aqui, né? Então, assim, a filha a Henrietta teve uma filha que ela tinha epilepsia, lembrei. Ela tinha epilepsia e dá-se a entender também que ela tem algum nível de déficit cognitivo em decorrência, né, da epilepsia. É uma associação que pode acontecer, tá, gente? Mas assim, resumindo, essa filha dela era a filha mais nova. Ela foi mandada para uma instituição psiquiátrica, que de psiquiátrica não tinha nada, né? Era aquela onde colocavam várias pessoas, colocaram até pessoas que não tinham problemas psiquiátricos e eram detentos, assim, tinham cometido crimes, que também cometeram crimes nessas instituições. Não se sabe o quanto de pessoas que foram, né, tipo assim, era um dormitório para 2 pessoas, tinha 20. Sério, é revoltante. Assim, tudo que aconteceu com essa família, gente, é revoltante quando a gente vai lendo. Do quanto que, assim, o racismo tá entranhado em tudo que você puder imaginar. É revoltante ler. De tudo. A filha que teve o acesso, né, o acesso negado a um bom tratamento psiquiátrico, porque o caso dela, ninguém sabia nem que essa filha existia. Essa última filha, né, da Henrietta, que foi a que veio no final do livro, quando ele estava para ser publicado, ela veio a falecer. Assim, foi o mais triste, e foi ela que mais deu contribuição para esse livro acontecer, foi ela que mais falou e ela que mais dialogou, assim, com a escritora, com a Rebecca, né? E assim, quando o livro ia ser publicado, ela faleceu. Então, assim, é muito triste. Nem ela sabia que ela tinha essa irmã, ela não sabia que ela tinha essa irmã, ela só descobriu por conta da investigação que a Rebecca estava fazendo com relação à mãe dela. Você pensa que é isso, gente? Você não sabia que você tinha uma irmã? Aí ela foi atrás, lá de onde ficava o centro psiquiátrico, onde essa irmã diziam que ela tinha sido internada, né? Acharam uma foto antiga dela, onde ela estava claramente sofrendo maus tratos. Então, assim, gente, é revoltante num nível que eu fiquei assim... Mano, onde mais a gente vai ver o capitalismo fazer tudo ser horrível, sabe? Mas com relação, né, ao livro, eu não gosto de dar nota para livro que não é ficção, né? Porque não acho que a vivência de alguém, né, tenha que ser avaliada, né? Não precisa da minha humilde avaliação, né? Humilde entre muitas aspas, tá? Mas assim, é um livro revoltante, ainda bem que eu li antes de me formar, sabe? Porque eu juro que eu acho que eu precisava ter essa experiência. E assim, gente, só me fez ter mais convicção, né, do tipo de profissional que eu quero ser, né, daqui pra frente, que a gente não se forma, assim, 100% médico, né, a gente vai construindo o nosso profissionalismo ao longo da carreira. Então, assim, sério, eu li isso aqui, eu fiquei... Só me dá mais noção, né, por onde começar a me orientar, né. Então, assim, é isso, eu vou ficando por aqui e, né, temos as resenhas do mês de outubro também, ou novembro, perdão. Essas foram as do mês de outubro, né, as Irmãs Blue e a Vida Imortal de Henrietta Lacks. Mas pesquisem sobre ela, gente, assim, tem outros casos. Eu fiz um vídeo uma vez pro TikTok, que era com aquele áudio de crianças, se vocês acharem que o governo não faria isso, ele faria sim. Que era com o estudo de Tuskegee, porque ano passado, né, quem acompanhava aqui, eu estudava pelo Medcoff, né, esse ano eu tô sem dinheiro, né, se o Medcoff quiser me dar uma assinatura, tamo aí, tudo certo, né, fazemos parceria, trabalhamos sim, gente, nesse negócio de, não sei o que é parceria, eu trabalho sim, tá, quiser me pagar, eu tô estudando. Aí, quiser me dar uma bolsa também, tô aceitando. Eu estudava pelo Medcoff, né, e eu tava assistindo a aula de sífilis. E foi quando eu descobri o caso do Tuskegee, né? Só que isso foi ano passado. Esse ano eu só li o livro da Henrietta, né? Mas ele é citado aqui no livro, né? Até que quando eu vi, Tuskegee eu conheço. Só que assim, não é tão feliz, né? Esse estudo onde inocularam sífilis em
em pessoas, né, em homens pretos e tal, e eles meio que assim foram ver o que ia acontecer. Basicamente isso, deixaram os homens com sífilis e eles foram transmitindo, né, para as eventuais pessoas com quem eles se relacionassem. O nome Tuskegee é meio esquisito de pronunciar, também vai ficar aqui na tela. Mas assim, resumindo, gente, é revoltante, viu? Em níveis assim que eu fiquei, meu pai, como é que é possível, sabe? Mas o capitalismo falhou, falha e falhará. Sempre lembre-se disso. Se articulem, gente. Se articulem. Porque é só assim que a gente vai fazer a revolução acontecer.